Hoje a gente vai fundo em um dos maiores mistérios do mundo dos animes, sabe? A história de uma série super aclamada, com uma animação de cair o queixo, uma trama que prende e que, do nada, simplesmente parou. Deixou fãs no mundo inteiro com a mesma pergunta na cabeça. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. The Lost Canvas tinha tudo, né? Era popular, a crítica adorava, os fãs eram super engajados. Então por que raios a produção foi interrompida deixando a Guerra Santa do século XVIII pela metade? É isso que a gente vai desvendar. Então, para quem tá chegando agora, vamos alinhar as coisas. The Lost Canvas não é uma continuação da saga clássica, tá? É um spin-off, um prelúdio, que se passa 250 anos antes. Foi criado pela Shiori Teshirogi e a sacada dela foi reimaginar aquela Guerra Santa que isso era mencionada na obra original, sabe? Mas ela fez isso com um estilo todo próprio que acabou conquistando não só os fãs antigos, mas uma galera nova também. E o que faz Lost Canvas ser tão especial é que, no fundo, no coração de toda essa história épica, o que a gente tem é um drama muito, mas muito humano. A parada aqui não é só sobre deuses e guerreiros, é sobre uma amizade, a amizade de três órfãos que cresceram juntos e que o destino, de forma trágica, vai colocar um contra o outro. Para começar, vamos falar do tema. Ele é o nosso herói aqui, sabe? Aquele protagonista com um coração que não cabe no peito, mas que também é pavio curto, super impulsivo. O destino dele? Vestir a armadura de Pégaso e lutar pela Atena. Ele é basicamente o motor da esperança nessa história toda. Aí, junto com ele, tem a Sasha. Ela é a irmã mais nova do Alone e super amiga do tema desde criança. Só que o destino dela é, digamos, bem maior. Ela é nada mais, nada menos que a reencarnação da própria deusa Atena. É ela que guia os cavaleiros, a fonte de coragem da galera. E agora, a peça que transforma tudo numa tragédia, o Alone. Pensa só, o melhor amigo do tema, um artista super gentil, com um coração puro que acredita que a morte é a salvação final. E é justamente essa pureza toda que faz dele o alvo perfeito, o receptáculo ideal para o deus Hades. Sim, o maior inimigo da Atena. É de partir o coração. E aqui a gente vê passo a passo como tudo desmorona. O primeiro campo de batalha é a própria amizade deles, né? Eles se separam, a Sasha vai para o santuário, o tema vai atrás para treinar e o Alone fica sozinho, completamente vulnerável. É aí que ele é manipulado e acaba aceitando esse destino terrível. Daí pra frente não tem mais volta. A guerra é declarada e o tema se vê obrigado a lutar contra o melhor amigo para salvar todo mundo. Mas olha, pra gente entender de verdade a alma de The Lost Canvas, a gente precisa falar sobre quem criou tudo isso. E a jornada da Shiori Teshirogi, a autora, é quase tão incrível quanto a história que ela escreveu. O mais legal dessa história é que a Teshirogi não era só uma mangaka contratada, não. Ela era fã de carteirinha do Cavaleiros do Zodíaco original. E aí, no evento, ela teve a chance de entregar um trabalho dela para o mestre, Masami Kurumada. O cara ficou tão impressionado que ele mesmo a convidou para criar essa nova saga. Imagina, foi a realização de um sonho de fã. Só que essa oportunidade de ouro veio com um desafio gigantesco. A Teshirogi vinha do mundo dos mangás shoujo, sabe? Aqueles mais focados em drama, relacionamentos. Já Cavaleiros do Zodíaco é shonen puro. É ação, luta, superação. Então ela teve que se adaptar, aprender a desenhar batalhas épicas, mas sem nunca perder aquela profundidade emocional, que virou a grande marca de The Lost Canvas. Bom, como o mangá fazendo esse sucesso todo, era óbvio que o próximo passo seria uma adaptação para anime, né? E cara, a qualidade que eles entregaram nesse anime só fez a obra explodir ainda mais. Bora ver como essa história foi se desenrolando. Então, vamos lá, rapidinho na linha do tempo. O mangá começou em 2006. 3 anos depois, em 2009, o estúdio TMS Entertainment começou a soltar o anime. E não era qualquer anime, era em formato de OVA, ou seja, episódios com uma qualidade de animação absurda. Aí que a coisa fica estranha. O mangá terminou em abril de 2011. A segunda temporada do anime terminou só 3 meses depois, em julho, e parou ali, cobrindo menos da metade da história toda. Bizarro, né? Pois é. É exatamente aqui que o mistério fica mais denso, porque a série estava no seu auge, vendendo bem, sendo super elogiada, o que em sã consciência justificaria um cancelamento assim, do nada, tão abrupto. Pra gente ter uma ideia, vamos falar de números. O mangá de Lost Canvas vendeu mais de 6,7 milhões de cópias. E isso só no Japão.
Quer dizer, isso é um sucesso comercial absurdo. Com números assim, qualquer adaptação teria sinal verde para continuar por anos. E não era só grana, não. A crítica especializada simplesmente amou o anime. Todo mundo elogiava a animação da TMS, que era linda demais. Elogiavam o drama dos personagens. A série era considerada a porta de entrada perfeita para o universo de Cavaleiros e, ao mesmo tempo, trazia um monte de coisa nova e rica para quem já era fã. Ou seja, agradava todo mundo. Aí a gente volta para a mesma pergunta, né? Com o mangá vendendo milhões, com o anime sendo super elogiado pela crítica, pelos fãs, por que parar? Por que cancelar? Simplesmente não faz o menor sentido, nem do ponto de vista comercial, nem do artístico. E a resposta que veio de uma fonte que ninguém esperava é surpreendentemente simples e burocrática. Segundo a distribuidora que trouxe o anime para o Brasil na época, o problema não era falta de grana ou de popularidade. O problema foi contrato. Pelo visto, o autor original, o próprio Masami Kurumada, decidiu não renovar os direitos de animação com o estúdio TMS. E aí, né, sem a bênção do criador, a produção não tinha como continuar. Essa resposta meio que encerra um capítulo do mistério. Mas, ao mesmo tempo, abre uma porta, né? Porque se os direitos não estão mais presos com a TMS, fica aquela pergunta no ar. Será que um dia algum outro estúdio corajoso não poderia pegar essa obra-prima inacabada e finalmente dar um final digno para a história do tema, da Sasha e do Alone? Bom, só o tempo vai dizer.